Exato. Aham, sim. E na questão dos seus investimentos, você tem algum outro tipo de investimento ou realmente é tudo no leilão porque você já tem o conhecimento e é algo muito previsível? Eu tenho 70% do meu patrimônio focado nos leilões de imóveis, de fato, para isso, né? E aí eu tenho 30% que eu deixo aplicado em renda fixa. Então eu não tenho ação, eu não tenho fundo imobiliário, eu não tenho criptomoeda. Eu sou uma pessoa muito conservadora do ponto de vista de investimento. Hoje em dia a gente tem renda fixa pagando muito bem, né? Esse caso já é LCI, LCA dando 1% ao mês isento de imposto de renda. Naturalmente, quando a Selic cair, né, esse rendimento também ele vai diminuir. Mas a minha fonte principal mesmo para investimento são os leilões com 70% do meu patrimônio. E não abro mão disso exatamente pela segurança e pela alta rentabilidade. Eu não conheço nenhum outro investimento que de uma forma segura e previsível consiga conciliar a alta rentabilidade que os leilões têm, né? A gente até brinca lá naquele tripé de investimentos, né? Uhum. De segurança, liquidez e rentabilidade. Você tem os três, é golpe, né? E aí os leilões, eles conseguem, de fato, aliar a alta rentabilidade, a segurança e a liquidez você consegue dar, porque para aumentar a liquidez no mercado imobiliário é preço. Então, como você comprou um imóvel pagando muito menos do que ele vale no mercado imobiliário tradicional, você tem um belo benefício na revenda desse imóvel de uma margem para queimar ali gordura de negociação, né? Então você consegue aplicar uma estratégia, que é a estratégia que eu aplico de forma principal nos meus imóveis, que é colocar um desconto médio em relação ao mercado imobiliário tradicional para acelerar a venda do meu imóvel. E ainda assim eu consigo ter um rendimento bem alto. Então você consegue comprar barato, vender mais barato que a média e ainda assim lucrar alto. Uhum. O principal é que quando você vende mais barato, você já aumenta a sua liquidez e na hora de precificar o quanto você pode pagar no imóvel, você já está levando isso em conta também, né? Exatamente. Na hora que eu faço lá as contas de todos os custos que eu vou ter da arrematação até a venda, eu já projeto o valor de venda. E aí, nessa projeção, eu pego a média de mercado para aqueles imóveis similares, já aplico um desconto, já coloco isso na conta, né? Então, deixo o investimento, de fato, algo muito previsível. Uhum. E quais são esses custos para arrematar? Desde a hora que você dá o lance ali até o imóvel estar no teu nome ali, e depois para vender, obviamente, tem o custo também. Sim. Na hora que você arremata, você tem a comissão do leiloeiro, que, via de regra, é 5% do valor da arrematação. Você vai ter o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que você tem que pagar o imposto para transferir o imóvel para o seu nome. É um imposto municipal, cada município estipula a sua alíquota. Uma média aí de 2% a 3% é a alíquota que a maioria dos municípios aplica. Você vai ter o custo com a documentação para registrar o imóvel em seu nome. Aí você precisa contar com eventual reforma ou reparo no imóvel, ainda que seja básico, né? Minha estratégia principal de reforma é gastar o mínimo possível para deixar o imóvel bonitinho e já seguir com a venda. Raramente eu faço opção por reforma para tentar valorizar o imóvel. Meu objetivo principal é gastar pouco e aumentar a liquidez, né? Então você precisa pensar em reforma, você precisa pensar nos custos que você vai ter da arrematação até a venda com condomínio e IPTU. Então sempre precisa calcular um prazo real. Você pode comprar um imóvel hoje e vender daqui a 2 meses? Pode. É muito provável que isso aconteça? Não. Então vamos pensar num cenário real. Qual é o cenário real? 12 meses da arrematação até a venda. Então você calcula 12 meses de condomínio e IPTU, né? Se for uma arrematação financiada, você precisa pensar nos custos de financiamento que você vai ter até a venda do imóvel. E também, na venda, você precisa pensar nos custos que você vai ter, né? 2 custos principais. Comissão de corretor. Claro que você pode vender o imóvel sem corretor, mas o corretor é um grande aliado ali dos arrematantes, porque pode acelerar muito a venda do imóvel. Então, você já calcula a comissão do corretor. Se, eventualmente, se você vender sem o corretor, o que vai acontecer? Você vai lucrar mais do que você estava esperando. E esse cenário é ótimo, mas a gente precisa ter um cálculo ali previsível, né? Um cálculo real. Se vender com corretor, você já estava contando. E também o imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Existem casos aí de isenções de imposto de renda, mas são bem pontuais. A regra mesmo é pagar imposto. Sim. Então, você já calcula quanto que você vai pagar de imposto. Você faz esse montante e assim você vai definir qual é o máximo que você pode pagar naquela arrematação de acordo com o que você estipulou de venda pela pesquisa que você fez de mercado. E aí você leva o seu lance máximo até o percentual de lucro líquido que você acha ok para aquela operação. E assim você define seu lance máximo e entra com segurança desse ponto de vista da viabilidade financeira. Bacana, então já calcula tudo, todas as possibilidades ali, e o que não for necessário, então às vezes você arrematou, não tem que fazer reforma, você já vai ter um lucro maior. Sim. Ah, vendeu mais rápido do que 12 meses, o lucro subiu também, vendi sem corretor,
setor foi mais do que eu esperava, mas o que já tá projetado ali é o já contando com tudo, e o que vier além disso aí acaba sendo lucro, né? Exato. Mas um ponto interessante que eu vejo de leilão de imóvel, que realmente dá para ter uma rentabilidade muito boa, mas acaba sendo uma renda muito mais ativa do que passiva. Então, achar as oportunidades, ver o preço que vale a pena pagar, ficar de olho ali nos leilões que estão rolando, né? A própria venda também. Então, por exemplo, quando nos perguntam sobre investimento em imóvel, a gente fala que as melhores formas de você realmente conseguir ter uma boa rentabilidade, ou se você construir para vender, mas obviamente também passa a ser uma renda ativa, ou leilão. Então, por exemplo, no meu caso do Matheus, a gente ganha nosso dinheiro produzindo conteúdo, com venda de produto, com outras empresas também, é a nossa renda ativa. E o que a gente faz com esse dinheiro é colocar em coisas que a gente não precisa se preocupar. Então, a gente tem uma carteira diversificada de investimentos, que tem ações, fundos imobiliários, tem renda fixa, tem um pouco de cripto. E a gente aporta todo mês e não se preocupa, né? Então, acaba sendo a nossa estratégia. Leilão, ele dá trabalho, né? Todo mundo que vai entrar no mercado, assim, querendo de fato atuar, se livrando de uma assessoria para aumentar o lucro final, precisa entender isso, né? Que vai ter trabalho. Não é investimento puro e simples, como um fundo imobiliário que você compra com clique e vende num clique. Né? Leilão, você vai até comprar com clique no site de leiloeiro, mas depois você vai ter todo o trâmite para vender aquele imóvel. E quanto mais você delega pontos dentro dessas fases, né? Você vai tirando ali sua margem de lucro. Então é interessante que, de fato, realmente, a pessoa que quer entrar no mercado, vai lá, adquire conhecimento, já se livra dos 5 a 10% da assessoria, né? Então precisa pensar realmente que vai ter um trabalho ali para participar, mas é um trabalho que a principal fase do leilão, né, que eu considero, é exatamente a fase de garimpar as oportunidades. E é um trabalho que é perfeitamente possível conciliar com outras funções, porque garimpar, você vai entrar de site por site de leiloeiro. Você consegue, na sua cama, deitado com o computador no colo, se você quiser, garimpar essas oportunidades. Você consegue acordar mais cedo, dormir mais tarde para garimpar essas oportunidades. Então, assim, dá para conciliar com outras funções, e é isso que a maioria das pessoas fazem, né? Tem outra atividade lá principal, outro trabalho, entra no mercado de leilão, e aí, conforme vai andando no mercado, às vezes a pessoa consegue sair do trabalho e, de fato, passar só a viver de leilão. Bacana, que eu vejo realmente que tem uma oportunidade de ganhar dinheiro. E muita gente nos pergunta também, você investiria em imóveis? Aí eu sempre falo, diretamente comprar um imóvel a preço de mercado para alugar, eu nunca faria isso. Tanto que a gente até estava comentando aqui, a gente paga 0,3% ali, você 0,35%. Se é um imóvel mais popular ali, chega talvez a 0,5%. Eu nunca vi muito além de 0,5%. Não sei, você que está mais habituado com o mercado imobiliário, se tem oportunidade de imóveis para alugar e ter mais de 0,5% ali de rentabilidade ao mês. A preço de mercado, né? A preço de mercado. A preço de mercado não. O que eu conheço de rentabilidade maior é exatamente a pessoa que comprou em leilão, que aí ela consegue às vezes 1% ao mês ou até mais de 1%, se ela utilizar a estratégia, por exemplo, de locação por temporada, locação por diária, né? Então eu conheço casos reais de pessoas que arremataram imóveis compactos em leilão para deixar alugado por diária, por temporada, em plataforma como o Airbnb. Sim. E aí ela consegue uma rentabilidade mensal, às vezes bem superior a 1%, né? Mas também alugar por temporada é uma trabalho, ativa, né? Uma renda Sim, ativa, não é exato. uma renda passiva. Você vai ter o contato com as pessoas, você vai ter o cuidado com o imóvel, vai ter que cuidar de faxina e tudo mais. Aí, a não ser que você delegue para alguém que faça essa função, aí naturalmente você vai remunerar a pessoa por isso também, vai diminuir um pouco ali a rentabilidade. Mas o que eu conheço de rentabilidade superior é sempre fora de aquisição de mercado imobiliário tradicional, principalmente através dos leilões. Aqui no mercado tradicional realmente não tem muito pra onde fugir disso também. E eu vejo que essa questão de Airbnb acabou até subindo o preço de imóveis e de aluguéis. Então, em cidades turísticas, por exemplo, a pessoa vê o custo de oportunidade. Eu posso alugar aqui realmente um contrato fechado, 30 meses para um inquilino só, ou eu posso usar de Airbnb, vai ter obviamente um trabalho a mais ali, só que ele consegue uma rentabilidade muito maior. E eu vejo que hoje a galera que procura um Airbnb para se hospedar é muito mais buscando como se fosse um hotel do que somente o lugar para morar. Então vai ter que ter toalha, vai ter que ter lençol, travesseiro. Exato. A gente foi ano passado pro Paraguai, foi em Foz, e tinha no Airbnb praticamente um prédio inteiro, que era só de uma pessoa que alugava todos os imóveis ali, e acabava facilitando bastante, porque ela vai contratar uma pessoa para limpar, pode ser uma pessoa fixa ali que vai limpar o prédio inteiro, pode contratar até uma pessoa para responder as pessoas, porque ela tem mais margem para isso, porque ela tem muitos imóveis, né? Então, em Foz a gente já viu isso. Em Miami também. Em Miami a gente foi pra um Airbnb que era, sei lá, a pessoa tinha 20 apartamentos no prédio. Então, acho que pode ser uma opção. Né? Exato. E com relação a arrematar para alugar, você falou que pretende fazer isso. Obviamente, acho que para a questão tributária tem que ser uma holding imobiliária ali também, né?
Quando a gente fala de imposto para comprar e vender, a gente sai daquela regra que pessoa jurídica sempre paga menos imposto que pessoa física. A pessoa física, na compra e venda de um imóvel de leilão, na maioria absoluta dos casos, ela vai pagar menos imposto que uma pessoa jurídica. Porque ela tem alguns benefícios, por exemplo, a gente calcula o imposto da pessoa física, que é a venda abatendo a comissão do corretor, se a venda foi para um corretor, menos o total de custo de aquisição. E a legislação permite que a gente some vários custos dentro desses custos de aquisição. Então não é uma conta simples de venda menos o valor da arrematação. É de fato a venda menos o total de custo de aquisição, que entra a arrematação, o ITBI, a comissão do leiloeiro, os custos com registro, reforma que você fez. A reforma Então, pode entrar? Isso eu não sabia, pode. não. Se foi financiamento, você vai somar todos aqueles juros que você pagou, da arrematação até a venda. Então, assim, é um grande benefício, né? Aí, sobre esse lucro, uma alíquota de 15% para ganhos de até 5 milhões. Quando a gente olha para a pessoa jurídica para compra e venda, a gente tem até uma alíquota menor. Se for uma pessoa jurídica, por exemplo, para explorar a atividade imobiliária, tributada pelo lucro presumido, só que aí a alíquota vai incidir sobre o valor da venda, né? Sem abater nada. Então, por isso que dá essa diferença. Apesar da alíquota ficar menor, na hora que a gente bota lá na base de cálculo, dá muita diferença, porque a base de cálculo da pessoa jurídica seria o valor de venda, enquanto a da pessoa física é o lucro para fins de legislação, podendo abater vários custos. E aí, quando a gente olha para o aluguel, o cenário muda, né? Porque uma pessoa física, quando ela aluga um imóvel, o correto é que ela some o valor do aluguel com todas as outras rendas dela para ser tributada lá como pessoa física, muito provavelmente na alíquota de 27,5%. E aí, para aluguel, a pessoa jurídica é muito interessante, porque consegue diminuir muito a alíquota e não tem essa diferença da base de cálculo que existe na venda. A base de cálculo do aluguel é aluguel, independente de ser pessoa física ou pessoa jurídica. E aí, pensando nesse cenário de montar uma carteira para deixar os imóveis alugados, aí eu estou pensando realmente na holding, para diminuir a carga tributária e ficar algo interessante. Com certeza que a pessoa que tem imóvel alugado, quase sempre ali, 90% dos casos, vai bater 27,5% ali de imposto, porque vai somar com todas as rendas tributáveis que ela já tem, né? Sim. E fica realmente muito inviável, né? É. O meu caso, do Matheus, só a questão do aluguel já bate quase os 27,5%. Então imagina só, a pessoa já tá alugando por uma porcentagem baixa, 0,3, 0,35, e ainda tá incidindo sobre o aluguel 27,5%, né? Então Fica bem ruim. Eu fiz o cálculo esses dias aí, se for tirar a parte da imobiliária, que normalmente é 10% ali, tirar seu imposto de renda, tem custo do condomínio que quem tem que bancar é o próprio cara que aluga ali, então ficava não chegava nem a 0,20, 0,19 ficava que a pessoa recebe ali, levando em conta o valor de mercado, né? Se ela paga o valor de mercado, vai ser isso. Se ela paga o mais barato, vai ser menos ali, ela comprou há muito tempo. Só que é o custo de oportunidade também, ela poderia vender e alocar de outra forma esse Sim. dinheiro, né?